Conheça para crer, creia para viver. Esta é a mensagem do Evangelho de João, do quarto Evangelho. Estamos ouvindo a voz do Evangelho de João nesses domingos, dessas semanas, e vamos continuar hoje. Nosso texto para hoje está no capítulo 4. Vamos ler do verso 43 até o verso 54, continuando a nossa caminhada no Evangelho de João. Conheça para crer, creia para viver. Dois versos que queremos recordar mais uma vez, que definem então o propósito do Evangelho de João, estão lá já no final do Evangelho, no encerramento, no capítulo 20, e os dois versos dizem o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, para que vocês então creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quero recordar alguns textos, ou apontar alguns textos aqui antes de lermos o texto de hoje. Um texto que nós já falamos, já meditamos nele, é o versículo, provavelmente o versículo mais conhecido na história do cristianismo e à volta do mundo hoje, João 3,16. Quando Jesus Cristo conversa com Nicodemos, depois há esta colocação no verso 16 do capítulo 3. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito do livro é que nós, conhecendo e crendo em Cristo, possamos ter vida no seu nome. E aqui diz, neste outro verso, que todo aquele que nele crer há de ter vida eterna. E indo um texto à frente que ainda não vimos em nossas meditações aqui, capítulo 5, versos 24 e 25, ouçamos a mensagem desses dois versos. Diz assim, Jesus falando: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E crendo naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, diz aqui. Deixe-me recordar algo que nós já vimos, também uma recordação relevante para entendermos o texto desta noite. No capítulo 2, nós temos Jesus em Jerusalém. Jesus vai da Galileia para Jerusalém. No texto de hoje nós temos ele de volta à Galileia. Mas agora, no capítulo 2 que eu vou ler, Jesus está em Jerusalém. E diz assim, verso 23 até o verso 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Realizou milagres lá, sinais. Houve um tipo de fé, um tipo de busca da pessoa dele, mas diz o texto, ele não confiava neles. Ele não confiava neles, desses que estavam em Jerusalém para a grande festa da Páscoa. Vinham de todo lugar, inclusive da Judéia, para a festa da Páscoa. Ele não confiava neles, porque conhecia o coração deles. Agora o texto desta noite, João capítulo 4, verso 43 a 54. Palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Que o Senhor prepare e cada coração agora receba de forma aberta a palavra do Senhor. Ouçamos a narrativa. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra.
Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora era exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Verso 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Anos atrás, um homem começou a frequentar a nossa igreja, não entendia nada do evangelho, estava procurando conhecer, não entendia nada sobre igreja, mas depois de frequentar algum tempo a nossa igreja, alguns domingos, um dia ele me disse, ou veio me perguntar, procurando esclarecer o seguinte: pastor, o meu colega está insistentemente me convidando, insistindo que eu vá à igreja dele no próximo domingo, porque nesse domingo, lá na igreja dele, o bicho vai pegar. O que é isso, pastor, o bicho vai pegar na igreja? Eu quase que respondi: só se a igreja vier bichada. Mas todos nós, creio, sabemos o que isto quer dizer. E esta colocação desta pessoa em relação a tal igreja reflete muito do que nós estamos vendo ser apresentado como evangelho e então como igreja em nossos dias. Há uma teologia por aí que domina a chamada pregação denominada de evangélica, muito questionável a maior parte delas, dessa pregação se é evangélica realmente, é a teologia denominada de teologia da prosperidade e da saúde. E resumidamente é o seguinte: quem crê em Cristo tem todo o direito a todo o sucesso financeiro e a não ter doença nenhuma. Eu sempre tive a curiosidade de um dia frequentar um funeral dessas igrejas e ver que música eles cantam lá. Que tipo de pregação que se prega lá. Deixe-me dizer bem claro que esta pregação que dá sucesso e atrai gente e dá resultado financeiro não é realmente a pregação do Evangelho segundo a palavra de Deus. Nesse texto nós temos essa tensão, esse paradoxo até da questão. De um lado nós temos Jesus Cristo nesta forma espetacular, realizando mais um sinal na linguagem do Evangelho de João. João usa sinal para descrever os atos sobrenaturais que Jesus realizou. E nós lemos os dois versos do capítulo 20,
onde João deixa muito claro a razão por que Jesus fez aqueles sinais e por que eles foram registrados. Enfim, nós temos aqui neste texto esta ação de Jesus tremenda. Ele, à distância, sem estar presente, recupera a saúde daquele rapaz, filho deste oficial do rei. De outro lado, no mesmo contexto, e é até chocante, porque quando diz o texto que este homem, oficial do rei, alguém de importância, foi procurar Jesus por causa da doença do seu filho, Jesus faz esta colocação: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Que tipo de palavra é esta? E parece até que Jesus está totalmente insensível à situação. Aí está um pai com um problema seríssimo e ele faz essa colocação. Mas note bem que ele faz uma colocação no plural, o pronome aqui é no plural, vocês, não ele, ou pelo menos não ele apenas, vocês nunca crerão se não virem sinais e maravilhas. É uma palavra não de aprovação, mas de repressão. Jesus está denunciando algo que não é correto no entendimento do evangelho, da obra, da vida dele. Jesus está condenando, ao mesmo tempo que nós vemos ele agindo daquela forma tremenda. Estão em Caná da Galileia, região da Galileia, perto do chamado mar, do grande lago da Galileia. Lá está Caná onde ele já havia realizado o primeiro sinal, quando ele transforma num casamento a água em vinho, sinal da transformação do poder dele sobre todas as coisas, sobre a natureza, indicando que ele veio como grande transformador da vida humana. Lá ele está em Caná de novo, onde ele realizou o primeiro sinal, e chega esse oficial do rei. Herodes, o tetrarca, era o rei da região, pequeno rei da pequena região, colocado pelos romanos ou aprovado pelos romanos e debaixo da ordem do grande império romano. Mas este homem é de Cafarnaum. Cafarnaum fica mais à beira do lago da Galileia, 40 quilômetros mais ou menos entre Caná e Cafarnaum. Jesus não vai a Cafarnaum. O homem quer que ele vá lá para curar o filho. Jesus diz: eu não vou. Mas ele manda o homem voltar para casa e diz para ele: o seu filho continua vivo. Uma palavra até interessante. Jesus não diz: seu filho está curado, curei o seu filho agora. Não, seu filho continua vivo. Vá, volte para casa. Realiza esse grande, tremendo ato miraculoso, sinal. Mas ao mesmo tempo diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Falando a todo o povo ali presente, aos galileus, ao povo em Caná, o povo que havia estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e viram o que Jesus fez lá também. Lemos no capítulo 2. E agora estão de volta às suas casas, reencontram com Jesus e recebem Jesus, até dão as boas-vindas a ele. Nós vimos ele realizar os sinais em Jerusalém. E Jesus diz a eles: vocês nunca crerão se vocês não virem sinais e maravilhas. Uma repressão a ele. Vocês nunca crerão. Que palavra de Jesus. E esse texto precisa ser olhado à luz dessa colocação de Jesus Cristo. E o que é que está aqui? O que é que Deus tem para você? Qual a direção para a sua vida, o seu crer, o seu conhecer de Jesus? Então, direção eterna para a sua vida aqui. Jesus realiza esse outro sinal, a restabelecimento da saúde deste filho, mas também a colocação dele governadora, que nos mostra a direção, como devemos ver tudo isto. Vocês nunca crerão. Vocês nunca crerão. Será que você crerá? Será que você crê ou crerá? Você crê realmente? O que é que esse texto lhe diz? Você precisa crer com a fé que transcende sinais. Você precisa crer com a fé que transcende sinais.
A fé comum, a fé pregada, a fé que se entende ser verdadeira fé, e a fé que todos querem que funcione, é a fé que não transcende os sinais, que permanece nos sinais. E Jesus está apontando que nós precisamos da fé, precisamos crer, nós vamos realmente crer na fé do Evangelho, na fé que Jesus aprova e espera, quando nós crermos com a fé que transcende sinais. É reprovável, então, ver Cristo como o provedor de sinais. Os galileus receberam Jesus, diz o texto, deram as boas-vindas a eles. Um aqui da nossa região esteve lá em Jerusalém, chamou a atenção. O que ele fez lá foi tremendo, e agora ele vem de volta à nossa região. Boas-vindas para ele, vamos recebê-lo. Está certo isto? O que é que eles estão pensando? Estão pensando em receber um grande provedor de sinais, um operador de milagres. Somente isto. Os sinais que Cristo realizou, segundo este Evangelho, precisam ser entendidos como sinais. Os atos sobrenaturais de Jesus Cristo são chamados de sinais, porque eles devem ser sinais. E o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para além de si mesmo. Quando estamos vindo na rodovia Fernão Dias, estamos chegando a perto de Bragança, então uma placa lá diz Bragança. E alguém, talvez vem de São Paulo para visitá-lo, e quando ele vê aquela placa, ele para na placa e diz, pronto, cheguei. E é isso que as pessoas fazem. E aqui nós ouvimos sobre esse sinal de Jesus e precisamos entender que ele deve nos apontar para além dele. Quando passamos a placa Bragança, não podemos parar ali, ela aponta para a cidade de Bragança, precisamos ir a Bragança. Então, o que Jesus está dizendo é que precisamos ir além, transcender os sinais. É reprovável ver Cristo como um mero provedor de coisas miraculosas, aqui e ali, nas nossos desejos, etc. É preciso fugir da sensação de sinais. Como a sensação de sinais mexe com o ser humano. É só começar a dizer que num dado lugar está acontecendo algo miraculoso, todo mundo corre para lá. Há uma sensação, agita o ambiente. Era assim nos dias de Jesus. Jesus vai ter muitos problemas mais à frente neste evangelho com o povo, por causa disto, a sensação dos sinais. Indo atrás de Jesus por causa de sensação de sinais. É errada a fé em sinal que desvia a fé em Cristo. Porque se é um sinal, a fé do sinal precisa então ir mais longe e acabar em Cristo. Encontrar Cristo e não encontrar apenas o sinal. Os galileus querem em sua terra a atração do milagreiro, mas não o Cristo que transforma o ser humano e concede a vida eterna. É preciso chegar à fé que se sustenta então sem sinais. Essa colocação de Jesus, vocês nunca crerão se não virem sinais, está trazendo à tona, está implícito que uma fé que não é dependente de sinais, uma fé que já foi além do sinal, uma fé que é em Cristo em si, por quem Ele é, e na sua missão. É preciso chegar então à fé que se sustenta sem sinais, a fé que se sustenta sem sinais. Desenvolva a fé que suplanta o sinal. O sinal apenas indica, passamos por ele e aí suplantamos, vamos além dele. Adquira a fé da permanência em Cristo e não no atender de emergências. Há uma diferença entre a fé no atender emergências e há uma fé que permanece em Cristo em todo tempo e toda e qualquer situação.
Então, você precisa crer, mas crer com a fé que transcende os sinais. Avance do sinal para Cristo, não pare na placa, vá para o destino. Quando nós lemos, por exemplo, esse sinal que foi registrado aqui, não é para olharmos isso e acharmos que maravilhoso e agora vamos ficar procurando isso em cada canto. Não é para lermos isto, entendermos quem Cristo é, à luz disto, e aí nós avançarmos para a fé em Cristo. A fé que se abriga nele, que habita nele e que recebe dele aquilo que ele veio trazer e dar. É preciso avançar. Jesus faz a colocação aqui também, ou está a explicação, e Jesus já havia dito: não há profeta sem honra a não ser na sua terra. É um problema, esse não honrar Cristo como Ele é. Dão as boas-vindas, mas não a honra devida ao Messias. É preciso então crer, sim, mas o que é crer? Crer é chegar à fé que transcende os sinais. Os sinais não são um fim em si mesmo, são apenas um meio para chegarmos a Cristo. Vocês nunca crerão, vocês nunca crerão. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa crer na pessoa e obra de Cristo. O Evangelho de João é um esforço tremendo para nos apresentar o quê? A pessoa e a obra de Cristo. Estes foram registrados, esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o Filho de Deus, Deus entre nós, e crendo, tenham vida em seu nome. Cristo aponta, aqui nesta colocação dele, vocês nunca crerão, ele aponta para uma fé que não depende dos sinais mais. Uma fé que depende dele, de quem ele é. É preciso então você crer, mas crer na pessoa e obra de Cristo. É equivocado crer em Cristo, no poder de Cristo para sinais, e não crer nele como o Salvador do mundo, conforme os samaritanos creram no verso anterior que não lemos nesta noite. O apóstolo João tem alguns termos técnicos, ou expressões também técnicas. Vida eterna é uma dessas expressões, ou Cristo é outra. Mas há também sobre a hora. Jesus Cristo fala sobre a minha hora não chegou, a minha hora chegou. E nós vamos lendo o Evangelho e vemos que esta hora, a hora da glorificação, tem a ver com a sua cruz e a sua ressurreição. E o Messias, o Cristo, veio para aquela hora, a hora da cruz e depois a ressurreição, as duas coisas, sua glorificação. Essa é a questão toda. O Messias prometido que se manifesta na cruz e na ressurreição. Crer no Messias é passar a crer com a fé, independente dos sinais, que chega agora ao grande final, o grande objetivo, essa fé que chega ao ponto de ver em Cristo o Messias na morte e ressurreição, a vida eterna. A grande dádiva que Cristo veio trazer é a vida eterna. E o que é isto? É a vida com Deus, através do perdão da cruz e do poder do Cristo ressurreto, um novo nascimento. E então uma vida com Deus e para Deus, daquele momento, desta fé, para todo sempre, vida eterna. Começa já. É isto que Cristo veio fazer, e Ele faz e realiza. Qualquer teologia que venha olhar de forma parcial esse texto e separado do Evangelho todo, e em cima de uma leitura mais supérflua, dizer, olha, Cristo curou, Ele vai curar todo mundo, não é o entendimento correto da palavra de Deus. Aliás, onde está o filho do oficial hoje?
Meu irmão, minha irmã e meu amigo aqui nesta noite. Caminhamos num mundo de dores, um mundo transtornado. Sofremos. Há desacertos na natureza e no nosso espírito. Há desacertos em nossos caminhos. Cristo veio nos resgatar dessa situação conturbada, criada pelo chamado pecado, o afastamento do ser humano de Deus, desde o primeiro passo errado. E Deus, em Cristo, vem então completar esta obra, através do glorificar dele na cruz e na ressurreição. E em fazendo isto, então, propiciar a mim e a você a vida com Deus agora e para sempre. Haveremos um dia deixar esta realidade difícil e triste. O que é de nós? Se nós estamos em Cristo, o que será de nós? Será o mesmo que vivemos hoje em Cristo, vida com Deus para sempre. Você precisa crer na pessoa e obra de Cristo. Esta fé que agora se volta para o foco da vida eterna que vem do Cristo glorificado, da cruz e da ressurreição. Esta vida então com Deus, perdoada, transformada, uma vida com Deus e para Deus. Essa é a grande finalidade. Haveremos de sofrer transtornos neste mundo de todos os tipos. É verdade que há momentos que Deus intervém de forma sobrenatural, não estamos negando isto. Cristo tem poder para isso, claro, olha o que ele fez aqui. Mas não é verdade que haveremos de ser libertos de todas as dores neste mundo, porque a grande solução e a solução final é a vida eterna. Era a solução para aquele rapaz, porque onde está ele hoje? A solução final não é a libertação dos contratempos difíceis que esse mundo traz a nós. A libertação final, a grande obra de Cristo é a vida eterna concedida a nós por Ele na cruz e na ressurreição. Isto é crer, é o crer que Jesus Cristo está buscando. Por isso que Ele fala que eles nunca crerão, a não ser que vejam sinais. Ele está dizendo o quê? Vocês deveriam crer sem ver os sinais. Mas crer no quê? Você precisa crer para a vida eterna. Para a vida eterna. O objetivo maior e final é a vida eterna com Deus. Primeiro sinal que João destaca, Jesus realiza em Caná da Galileia, a água transformada em vinho. Poder de Cristo. Diz o texto ali no final da narrativa, depois daquela festa de casamento e da transformação, Jesus ali manifestou a sua glória. Que glória! Um pequeno casamento, a pequenina vila. Que glória é esta? O poder transformador dele, ilustrado pela transformação de elementos materiais para mostrar que ele é o grande transformador da condição humana, de condenado, separado de Deus, sem a vida eterna, para perdoado, transformado para uma nova vida no reino, a vida com Deus para todo sempre desde já. Água em vinho. E agora? Este sinal do restabelecimento do rapaz, na intercessão do seu pai, 3 vezes aparece nesses breves versos, dessa breve narrativa, o filho está vivo. Primeiro Jesus afirma, e depois os servos dizem, e depois uma terceira vez. 3 vezes o filho está vivo. A questão toda aqui, além do que Jesus fez por aquele homem e seu filho, está a indicação dentro do contexto todo do Evangelho de que Jesus Cristo é aquele que dá vida, para ilustrar numa cura de vida física a vida eterna, apenas ilustrativa, porque aquele rapaz não está mais entre nós, morreu como todos nós vamos morrer um dia, acometido de uma enfermidade. O seu filho está vivo. O Cristo que declara a vida eterna, é o sinal, aponta para além do fato.
aponta para o Cristo que veio trazer esta vida eterna. Você precisa crer para a vida eterna, para encontrar a vida eterna. É preciso, então, chegar até a fé que leva à vida. Você já tem a vida eterna. Você já crê no Cristo pela vida eterna, olhando essas manifestações que demonstram que Ele realmente é o Filho de Deus. Através dessas demonstrações você é levado a olhar para Ele como aquele que pode dar a vida eterna. Ele é maior do que todas as coisas, maior que a natureza, maior do que a morte. Ele é aquele que vive e vence para todo sempre. É aquele que concede. É preciso chegar à fé de vida e não de momento. É preciso chegar à fé que permanece para todo sempre, a fé da vida eterna, a fé que permanece e não a fé das emergências. É a colocação da narrativa do evangelista que, em concluindo a história, é fundamental. O homem voltou, o filho realmente estava vivo, e aí diz o quê? Creram, ele e a sua casa. Aí está. Grande resultado. Creram. E é interessante que não diz, creram no quê? Porque o evangelho todo de João deixa bem claro que crer é esse que chegou finalmente, aquele homem e a sua casa. A cura já aconteceu. E creram nele. Ele e a sua casa. Creram no evangelho. Chegou àquela casa a vida eterna, a transformação, a salvação no poder de Jesus Cristo. Aquelas vidas foram resgatadas através do sinal, sim, mas chegaram agora ao resgate da transformação do crer em Cristo, na obra dele, cruz, ressurreição, perdão, transformação, vida do reino, vida eterna com Deus agora e para sempre. Grande maravilha é que Deus alcança você onde está. E num mundo cheio de incerteza e conturbação, você pode viver com Deus e para Deus. E saber que a sua vida, através do perdão em Cristo, da transformação, é uma vida que está nas mãos do Senhor. E em tudo que caminharemos neste mundo, algumas coisas entenderemos, outras coisas não entenderemos, mas saberemos sobre todas elas que as nossas vidas estão nas mãos de Deus eternamente. É a grande solução, a grande cura que Cristo veio trazer. Vocês não crerão, vocês nunca crerão, a não ser que vocês creiam. Vocês creiam com uma fé que transcende os sinais, uma fé que ultrapassa os sinais, e creiam na pessoa e obra de Cristo, e creiam para a vida eterna. O Senhor está aqui, nesta noite, para ministrar a sua vida, a grande obra do Messias, o enviado Jesus Cristo. Poder e graça para tirar você do seu vazio, tirar você da derrota pelo mal, o pecado, esse vício, e dar a você um novo sentido de vida, dar uma nova vida com Ele para todo sempre. E no meio dos vales, sobre todas as lutas, a paz de que tudo está certo com Deus, em Cristo. E quando o dia for bom, a mesma paz e a mesma alegria então. Você crê? Vamos orar.